Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Leitura do Livro do Céu, volume 13, o trecho de 8 ao 13. Luísa Picarreta. 14 de junho de 1921. Assim como o sol forma a vida de toda a natureza, o divino querer forma a vida das almas. Minha vontade nadava no querer eterno, e uma luz incompreensível me fazia compreender e me dizia: minha filha, para quem vive em minha vontade, acontece como a terra que está exposta ao sol. O sol, rei de tudo, e o criado está acima de tudo. E toda a natureza parece mendigar do sol, o que forma sua vida, sua beleza, sua fecundidade. A flor mendiga do sol sua beleza, o seu colorido, o seu perfume, e conforme vai brotando e abrindo-se, assim abre a boca para receber do sol o calor e a luz para colorir, perfumar e formar sua vida. As plantas mendigam do sol a maturidade, a doçura, o sabor. Todas as coisas mendigam do sol a sua vida. Meu querer é mais que sol, e conforme a alma entre seus ardentes raios, assim recebe a vida, e ao ir repetindo seus atos em meu querer, assim recebe agora minha beleza, agora minha doçura e fecundidade, agora minha bondade e santidade. Assim que cada vez que entra nos raios do meu querer, tantas qualidades divinas de sobra recebe. Se a vida de quem é unida ao querer divino, como fica, né? Como recebe os seus bens, vai ser nutrida com todas as suas graças, né? Sua beleza, sua fecundidade, doçura, bondade, santidade, vai recebendo essa criatura que vive, né, no querer divino. Quanta graça, né, vai receber. Sua bondade, assim que cada vez que entra, né, nos seus raios, no meu querer, tantas qualidades divinas de sobra vai receber, né, vai receber tantas qualidades de sobra. Quantas qualidades recebe? Oh, quantas belezas
variadas adquire, quantas vivacidades de cores, quantos perfumes. Se isso pudesse ser visto pelas demais criaturas, formaria seu paraíso na terra. Tal é a beleza dessas almas. Elas são meus refletores, minhas verdadeiras imagens. Então, para que nós possamos refletir Deus em nossa alma e nossa vida, sermos refletor verdadeiro da imagem de Deus e da sua beleza, é preciso que a gente sejamos unidos no querer de Deus, vivendo o que Ele quer em nossa vida. Não como a gente quer, não com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus, a vontade divina. Trecho 13, 9, 20 de julho de 1921. Semelhança entre a água e a divina vontade. Continuando meu habitual estado, me sentia muito amarga e dizia entre mim: só seu querer me fica. Não tenho nada mais, tudo desapareceu. Então, só o querer divino é que pode ficar em nossa alma. Só o querer divino, todas as outras coisas vai desaparecer, né? A nossa vontade própria, né? Os amores de coisas terrenas, tudo vai desaparecer de nós, porque só fica o querer divino. E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse. O que ele disse para Luísa, ele está dizendo para nós, né? Ele diz para mim, para quem estiver lendo, né? Estudando esses escritos. Para mim, né? O que ele está falando, como ele diz para Luísa. Minha filha, minha vontade é a única coisa que deve ficar para você. Então, ele está dizendo para mim e para você. Ela é a simbolizada pela água. A vontade divina é simbolizada pela água, que enquanto se vê abundante nos mares, nos rios, nos poços, no resto da terra, se vê como se a água não estivesse, né? Quer dizer, na terra a gente não vê a água, a gente já vê água só nos mares, nos rios e nos poços. Mas a água está na terra também, né? A gente não está vendo, mas ela está lá. Ela que está lá nutrindo as plantas, né? No entanto, não há ponto da terra que não esteja impregnado pela água. Tudo é impregnado pela água. Não há edifícios nos quais a água não tenha sido o primeiro elemento para os edificar. Não há alimento no qual a água não tenha o seu lugar primário. De outra maneira, seria alimento árido, que o homem nem sequer poderia deglutir, né? Porque se a terra sem a água, ela torna-se como esse alimento seco, não dá vida, né? Não poderia deglutir. É tal e tal a força que contém a água. Então, esse é o poder que a água tem. Que se tivesse o campo livre para sair do leito do mar, devastaria e abateria toda a terra. Que se a água não tivesse o seu leito próprio para ficar, acabaria, né? Destruía tudo. Tamanha a força que a água tem, né? Mas que a água é minha vontade. Você imagina, a vontade divina é mais potente do que a água. É verdade que em certos pontos, épocas e circunstâncias, tem estado como represa em vastíssimos mares, rios e poços, mas não há coisa da maior a menor, na qual minha vontade não corra. E não tenho posto primário, mas como está escondida a água na terra, que embora não apareça, é ela que faz vegetar as plantas e dá vida às raízes. Então, como a água
que mesmo onde ela não está aparecendo, ela que dá, faz vegetar, né, as plantas, dá vida às plantas, a vida às raízes, é assim a vontade de Deus. Mesmo que a gente não esteja vendo a vontade divina para as pessoas que não a conhecem, não vê, não sabe, não entende, mas mesmo assim ela está lá dando vida. Ela está lá dando, como é escondida, mas ela está lá dando vida à pessoa, né? À criação, a todos os seres, porque ela existe em todos os lugares. A vontade divina está em todos os lugares. Mas quando meu amor fizer despontar a era da minha vontade, a nova era do máximo benefício sobre as criaturas, então transbordarão os mares, os rios de meu querer, e pondo fora suas ondas gigantescas, atropelarão tudo em meu querer, mas não mais como escondido, mas suas ondas fragorosas se farão ver por todos e tocarão a todos. E quem quiser resistir à corrente, a corrente estará em perigo de perder sua vida. Então, quando foi implantado nos corações, na terra, o querer divino, né? O querer divino de Deus, a vontade dele, não vai ser mais como ficar como escondido. Não vai ser escondido mais, né? Então ela vai transbordar nos corações, nas pessoas, para que sejam conduzidos, dirigidos pelo querer de Deus, pela vontade divina. Mas se tiver alguém que resistir à vontade dele, né, o querer divino, vai correr o risco de perder a vida, porque não é possível viver, rejeitar o querer divino. Então vai perder a vida. Agora, tendo ficado só meu querer, e é como a água que tem seu lugar primário sobre todos os bens. Então, o querer divino terá o seu primeiro lugar na alma, nas criaturas, e em todas as coisas, né? No céu e na terra. E quando meu querer sair de suas praias, seu querer fundido no meu terá seu primado. O que mais queres? Então, o querer divino vai estar fundido no meu querer, né? No nosso querer, no meu querer, como primado, né? Como primeiro. Então, a gente não vai mais precisar de mais nada. O querer mais o quê? Nada mais, né? Só o querer divino, que ele vai funcionar, dirigir a nossa vida. Nós vamos estar fundidos um no outro, a nossa vontade com a vontade divina. Trecho 3, 13 e 10, 26 de julho de 1921. O querer divino é mais que vida da alma. O querer divino é mais que vida da alma. Meu doce Jesus continua me falando do seu santo querer. Minha filha, se o Sol é o Rei do Universo, se com sua luz simboliza minha majestade e com seu calor meu amor e minha justiça, que quando encontra a terra que não quer prestar-se à sua fecundidade, com seu alento ardente a acaba de secar e torná-la estéril. Se a gente não aceitar, se a terra não aceita a água, ela torna-se morta, né? E torna-se estéril. Assim é a alma que não aceitar o querer divino, tornar-se estéril, como morto, né? A água se pode dizer rainha da terra, porque simbolizando a minha vontade, não há ponto onde não entra. Ela entra em todos os lugares. Nem há criatura que possa estar sem ela, sem a água e sem o querer de Deus, né? Talvez sem o sol se pode viver, mas sem a água nenhum pode viver. Ela entra em tudo,
até nas veias, nas vísceras humanas, como nas profundezas da terra. Ela, em silêncio, faz seu curso contínuo, a água. Pode-se dizer que a água não é só rainha, mas é como a alma da terra. Quer dizer, dá vida à terra. A terra sem água, ela é morta, né? Seca, não tem nada. Sem a água, a terra seria como um corpo morto. Tal é minha vontade. Não só é rainha, a vontade divina, ela é rainha, né, na criatura. Não só é rainha, mas é mais que a alma de todas as coisas criadas. Não só é rainha, mas ela é mais do que a alma ainda, né? De todas as coisas criadas. É vida de cada batimento, de cada fibra do coração. A vontade divina. Ela é rainha, ela é a fibra, né? Do coração, do batimento do nosso coração. Meu querer, como água, corre em tudo, agora silencioso e escondido, enquanto ainda não é conhecido para todos, ele está como escondido, agora palpitante e visível, quer dizer, depois tornar-se palpitante e visível. O homem pode se subtrair-se da minha luz, de meu amor, de minha graça, mas de minha vontade jamais. Da minha vontade, jamais. Seria como um que quisesse viver sem água. É verdade que pode haver algum louco que odeia a água, mas apesar de a odiar, que não a ame, estará obrigada a beber, ou a água ou a morte. Então, se o ser humano, a criatura, rejeitar de beber a água, né, ela vai morrer. Então, mesmo que ela odeie a água, ela vai ter que beber a água. Ou beber a água, ou escolher a morte, né? Assim é minha vontade. Sendo vida de tudo, as criaturas ou a terão com elas com amor ou com ódio, mas apesar de tudo, estarão obrigadas a fazer correr meu querer na alma, fazer correr o meu querer nelas, como sangue nas veias. E quem quisesse subtrair-se do meu querer, seria como suicidar-se a própria alma, mas meu querer não o deixaria. Seguiria sobre ele o curso da justiça, não tendo podido seguir sobre ele o curso dos bens que contém meu querer. Então, se não aceita o querer divino, vai receber vai receber o curso, a justiça, né, na vida. Vai viver a justiça, vai pesar sobre essa alma que rejeitar o querer de Deus, querer divino. Se o homem soubesse o que significa fazer ou não fazer minha vontade, todos tremeriam de espanto ao só pensamento de subtrair-se por um só instante de meu querer. Ó, vou repetir aqui. Se o homem soubesse o que significa fazer ou não fazer minha vontade, todos tremeriam de espanto ao só pensamento de subtrair-se por um só instante de meu querer. Imagina quanto é doloroso se a pessoa não aceitar o querer divino. Por isso a gente está vendo, né, o derramamento da justiça pesando sobre a terra. Porque não vive no querer de Deus, sabendo que é Ele que faz tudo. Mas querem viver conforme a sua própria vontade, então recebe a justiça. Vai pesar. Trecho 13:11.
9 de agosto de 1921. Efeito dos atos feitos no divino querer. Imagina pensar só no querer divino. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesmo, no meio de um vasto mar, e vi uma máquina que, conforme se movia o motor, assim a água brotava por todas as partes da máquina, que elevando-se até ao céu, essas ondas de água cobria todos os santos e anjos, e chegando até o trono do Eterno, se derramavam com ímpeto a seus pés e depois descia de novo ao fundo do mesmo mar. Eu fiquei maravilhada ao ver isto e dizia entre mim: o que será esta máquina? É uma luz que vinha do mesmo mar me disse: o mar é minha vontade, a máquina é a alma que vive em meu querer. O motor é a vontade humana que opera no divino querer. Cada vez que a alma faz suas intenções especiais, em meu querer, o motor põe em movimento a máquina. E como minha vontade é vida dos bem-aventurados, como também o é da máquina, não é maravilha que minha vontade, que brota desta máquina, entre no céu e resplandeça de luz, de glória, derramando-se sobre todos até em meu trono, e depois desça de novo no mar da minha vontade, na terra, para bem dos peregrinos, para o bem dos peregrinos. Minha vontade está por toda parte, e os atos feitos em minha vontade correm por toda parte, no céu e na terra. Correm ao passado, porque minha vontade existia ao presente, porque nada perdeu de sua atividade, ao futuro, porque existirá eternamente. Como são belos os atos em minha vontade, e assim como minha vontade contém sempre novos contentamentos, assim esses atos são os novos contentamentos dos meus bem-aventurados, são os suplentes dos atos dos santos que não foram feitos em meu querer, são as novas graças de todas as criaturas. Aqueles santos que morreram, né, sem viver a vontade, o querer de Deus divino aqui na Terra, que porque não o conhecia, que já estão, né, já são os bem-aventurados, eles receberão os efeitos do querer divino por essas criaturas que vivem na terra, né, o querer de Deus, que estão vivendo já na terra. O querer divino, então essa vontade divina, através dessas criaturas, chegam até esses bem-aventurados que não viveram o querer divino. Chega até eles. Depois fiquei toda aflita, porque não tinha visto meu doce Jesus. E ele, movendo-se em meu interior, me apertou em seus braços, dizendo: minha filha, por que tão aflita? Por que tão afligida? Não sou eu mesmo o mar? Então, Jesus é o mesmo mar, é o mar, né? Então, ela estava, né, fundida nesse mar e ela estava afligida. Então, trecho 13, 12, 13 de agosto de 1921. A tristeza não entra na divina vontade. A divina vontade contém a substância de todas as alegrias e fonte de todas as felicidades. Sentia-me muito aflita e o meu amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse: minha filha, coragem, não te quero afligida, porque em quem vive minha vontade,
aflora sobretudo o seu ser, o sorriso do céu e contentamento dos bem-aventurados, a paz dos santos. A minha vontade contém a substância de todas as alegrias, a fonte de todas as felicidades. E quem vive em meu querer, mesmo na dor, sente misturado dor e alegria, lágrimas e sorrisos, amarguras e doçura. O contentamento é inseparável da minha vontade. Tu deves saber que conforme pensa na minha vontade, conforme falas, conforme obras, conforme amas, etc., tantos filhos pares, quer dizer, tantos filhos nasce a meu querer, por quantos pensamentos fazes, por quantas palavras dizes, por quantas obras e atos de amor emites. Esses filhos se multiplicam ao infinito em meu querer, e giro pelo céu e por toda a terra, levando ao céu nova alegria, nova glória e contentamento, e à terra nova nova graça, girando por todos os corações, levam-lhes meus suspiros, meus gemidos, as súplicas de sua mãe, que os quer salvo e que lhes quer dar sua vida. Agora esses filhos partos do meu querer, nascido do meu querer, para serem reconhecidos como meus filhos, deve semear-se ter os mesmos modos da mãe que os deu à luz. Se virem triste, serão expulsos do céu, e lhes será dito: em nossa habitação não entra tristeza, e as criaturas não lhes causarão impressão, porque, vendo-as tristes, duvidarão que sejam verdadeiros filhos, né? Que sejam verdadeiros filhos legítimos do meu querer. Então, se vê, né, tristes, então vão duvidar que sejam verdadeiros filhos do meu querer, né? Legítimos do querer divino. E além disso, quem é triste não tem a graça de insinuar-se nos outros. Quer dizer, quem está triste não tem graça de insinuar-se nos outros, de as vencer e dominar. Quem é triste não é capaz de heroísmo, nem de dar-se para o bem de todos. Muitas vezes esses filhos ficam abortados ou morrem no parto, quando nasce, nem sem sair, né? Sem sair à luz do divino querer. Então, não podemos ficar tristes. Se estamos no querer divino, nós não podemos ficar tristes, não há tristeza, porque a tristeza é morte, né? Então, não pode sobreviver. Amém, filho de Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.